Tudo bem? Hoje daremos continuidade à nossa série de partidas analisadas. A partida de hoje foi jogada entre dois grandes mestres russos, David Paravian contra Savelий Golubov, partida jogada em 2018. Vamos ver como ela se desenrolou. Paravian começou com E4, Golubov respondeu com E5, cavalo F3, cavalo F6 e nós temos aqui a defesa Petrov. Defesa que surgiu há muitos anos atrás como uma forma de lutar contra a abertura Ruy Lopes. Um dos representantes da atualidade desta defesa é o grande mestre Vladimir Kramnik. Cavalo captura E5, D6, cavalo F3, cavalo E4, D4, D5, bispo D3, bispo D6, roque, roque, C4, já iniciando o ataque ao centro, C6, dama B3. Outro lance jogado aqui, teórico e talvez mais usado que o dama B3, é o cavalo na casa C3. Provavelmente o Paravian jogou uma preparação teórica. Dama B3, D toma C4, bispo toma C4, cavalo de B8, D7, torre A1, cavalo de DF6, cavalo de BD2, cavalo captura D2, bispo captura D2. E temos aqui uma posição teórica. Nesta posição, Golubov jogou dama B6 propondo troca de damas. Obviamente, não é intenção do Paravian a troca de damas e levar esta partida para um final, pois após dama captura B6, teremos a B6 e as brancas vão jogar um final com o peão da dama em D4 isolado, onde as pretas terão chance de jogar e tentar explorar esta debilidade. Logo, após dama B6, Paravian jogou de forma criativa e decidiu jogar dama D3, sacrificando o seu peão de B2. Em muitas posições onde o jogador de pretas se depara com o peão de B2, não é indicada a sua captura, pois ou a dama acaba fora de jogo ou o jogador de pretas acaba perdendo a dama. Nesta situação, Golubov tomou a decisão de pagar para ver e capturou o peão de B2. Dama captura B2, seguiu com torre de AB1, dama A3, única casa e propondo também troca de damas. Obviamente, mais uma vez, Paravian decidiu jogar dama C2, não aceitando a troca. Cavalo D5 foi o lance executado por Golubov. Talvez o lance que vai decidir o resultado da partida. Por quê? Observem que a dama, que está em C2, está pressionando H7. O ponto G5, ou a casa G5, é uma casa importante para o cavalo de F3, onde ele pode ir a G5, auxiliando a dama no ataque a H7, e também o bispo atacando F7. Diante dessa situação, Golubov decidiu fechar pelo menos a diagonal do bispo de casas brancas. O grande detalhe é que ele poderia ter tentado também jogar B5 na posição, mantendo seu cavalo em F6, protegendo H7. Com B5, ele não só atacaria o bispo, como poderia, devido à dificuldade de saída da dama, promover a saída da dama justamente pela casa A6 e tentando futuramente auxiliar o roque via sexta horizontal, ou seja, levando a dama, tentando levar a dama para defender o roque. O que acabou ocorrendo é que ele optou por cavalo D5 e agora Paravian joga um lance muito forte, torre B3, dama A4. O que precisa ser observado na posição agora é a disposição das peças brancas. Observem que a dama está em C2, como eu falei, atacando H7, o cavalo de F3 pode ir a G5, e a torre que está na terceira horizontal pode chegar em G3 para atacar e também, dependendo da maneira como o ataque das brancas vai acontecer, chegar na casa H3 pressionando H7. E aqui foi jogado após dama A4, lance extremamente importante por parte do Paravian. Bispo captura D5, eliminando um dos defensores do roque, o cavalo. C captura D5, e agora temos cavalo em G5 na posição. Foi jogada aqui por
Golubov, o lance G6, que guarda a ideia de bispo na casa F5. Tanto G6 como F5 também seria possível, e a resposta seria a mesma para F5, foi a mesma para G6. Após G6, veio primeiro lance forte jogado na posição. Cavalo captura H7. Obviamente, se as pretas capturam H7, teremos torre H3 cheque, bispo captura H3, dama captura 4, ganhando a dama que estava em A4 das pretas, ou seja, aliada à dama de C2, tendo como interferência a torre de B3. Então, G6, cavalo captura H7. A resposta do Golubov foi bispo F5. E aqui, após bispo F5, podemos ter a impressão de que as brancas devem perder material, já que temos o cavalo em H7 atacado pelo rei e a dama atacada pelo bispo em F5. Mas a resposta aqui do Paravian foi cavalo F6 cheque. E mais uma vez vamos ter agora aqui rei G7 e teremos de novo a dama continua atacada pelo bispo de F5 e o cavalo de F6 pelo rei. Mais uma vez temos a impressão de perda material. Mas a partir desta posição, o Paravian vai produzir uma partida muito bela, digna de grandes jogadores. A resposta do Paravian foi bispo H6 cheque. Agora vamos ter algumas continuações. Por exemplo, se rei captura H6, seguimos com torre H3 cheque mais uma vez, bispo captura H3, dama captura 4, ganhando mais uma vez a dama preta. Se Golubov escolhe, por exemplo, rei H8 como resposta, teremos bispo captura F8. E se bispo captura a dama, teremos o surpreendente torre H3, checkmate. O lance seguido pelo grande mestre russo Golubov foi rei captura F6. Aparentemente vem ganhando uma dama e mantendo o bispo de F5 atacando a dama branca em C2. Mas aqui, Paravian joga um lance fantástico. G4. Duas exclamações para este lance. Se neste momento Golubov escolhe bispo captura C2, teremos torre F3 cheque. E se bispo volta para F5 protegendo o rei, que observe não tem casas de fuga, teremos mate de peão e com G5. Se nesta posição Golubov joga bispo captura G4, o lance vencedor será o simples dama D2, ameaçando checkmate em G5, e observem que não existe defesa para esta ameaça. Qualquer tentativa vai finalizar com checkmate. Após G4, foi jogado bispo F4. Vamos tentar entender bispo F4. Diante de G4, muitos jogadores teriam abandonado por não encontrar um recurso defensivo, mas Golubov encontra o bispo F4, que é um recurso que, digamos, interessante, que vai prolongar a derrota, mas existe uma resposta, como eu falei, que vai prolongar para ele. Observe a primeira ideia, bispo F4. Obviamente, se agora for jogado, por exemplo, bispo captura F4, teremos o óbvio bispo captura C2 e não vai mais existir o mate, começando com torre F3, já que o bispo não se encontra mais em H6. Então foi um recurso defensivo desesperador, mas que não vai salvar a posição. Paravian seguiu com um lance agora belíssimo, digno de prêmio de beleza. A resposta foi dama C7. Belíssimo lance. Agora, se bispo captura C7, obviamente teremos G5 checkmate. E o grande detalhe da posição é que também teremos aqui como ameaça o lance dama E7, que também é checkmate. E nesta posição, se, por exemplo, Golubov tentasse G5, tentando dar a casa G6 para seu rei, não escaparia da derrota. Teríamos dama E7 cheque, rei G6, G captura F5. E após G captura F5 cheque, temos algumas continuações para ver. Por exemplo, se rei captura H6, teremos dama F6 cheque. Se rei, obviamente H7, teremos torre H3 cheque, rei G8,
torre H8 ou dama H8, checkmate. Se após rei H6, dama F6, nós temos, por exemplo, rei na casa H5, teríamos torre H3 cheque, rei G4, F3 cheque, rei captura H3, dama H6, checkmate. Vamos ver mais algumas situações aqui. Então, após, voltando, dama E7 cheque, rei G6, G toma F5. Se agora, por exemplo, o jogador das pretas decide jogar, por exemplo, rei na casa H7, não capturando o bispo, teríamos dama na casa F6 ameaçando o mate em G7, torre G8, única, dama F6, dama F7, perdão, cheque. E observem o sofrimento, pois as chances defensivas não são mais possíveis aqui também, se vocês observarem. Se rei agora capturar H6, torre H3, checkmate, é uma resposta. Se o rei for a H8, nós vamos ter também aqui algumas respostas chatas, mas vamos ver a direta. Bispo G7, cheque. Se agora rei H7, torre H3, mate. Se torre toma G7, torre H3, cheque. Se torre H7, torre toma H7, checkmate. Seguindo ainda com as variações possíveis dentro dessa posição. Essa partida é realmente belíssima em termos de análise por parte do Paravian. Rei toma H7 já foi visto por nós. Vamos de novo considerar agora aqui um lance bem diferente para a posição, que seria, após G toma F5, por exemplo, rei H5. Nós teríamos, de novo, torre H3 cheque. Se rei G4, teríamos aqui dama E2 cheque. E óbvio que se rei captura a torre, dama H5 cheque. Se rei captura F5, teríamos dama D3 cheque. E aqui, o que poderia ocorrer na posição? Vocês poderiam pensar agora. Exemplo, se rei vem a G4, F3 cheque. Se rei vai a H3, dama F5. Se rei H4, dama G4 mate. E aí, para finalizar, nesta posição, após dama D3 cheque, vamos ter a aparente defesa rei na casa F6. Parece que tudo acabou, mas vem a resposta brilhante também. Bispo G7 cheque. Se rei captura G7, teremos dama H7 cheque, rei F6, torre H6, checkmate. Voltando à posição original. Então, dentro da posição original, após dama C7, Golubov não tentou jogar G5 e acabou jogando bispo captura H6. E após bispo captura H6, foi jogado por Paravian, dama E5 cheque, Golubov seguiu com rei G5 e Paravian executou o lance H4. Rei capturou H4, torre H3 cheque. Obviamente, se rei capturar H3, teremos dama G3 checkmate. Golubov seguiu com rei G5, dama E7 cheque por parte de Paravian. E é nesta posição Golubov se rendeu. Por exemplo, se ele tentasse agora F6, teríamos dama E3 cheque, rei captura G4, dama G3 checkmate. Se após E7 tivéssemos aqui, por exemplo, rei captura G4 na posição, teríamos dama H4 checkmate. E se rei F4, teríamos dama E3 cheque, rei captura G4, dama G3 checkmate. E podemos voltar aqui, se ficou alguma dúvida para vocês, após o lance H4, a possibilidade de jogo com rei captura G4, a resposta seria simples também. Torre G3 cheque. Se rei captura H4, teríamos rei G2 com ideia de torre H1, vencendo o jogo. E aqui, mesmo com esta ideia, as pretas poderiam resistir com dama D7, com ideia de bispo H3, que não levaria a nada, pois dama captura F5, belíssimo. Dama captura F5, torre H1 cheque, dama H3, torre de H1, captura H3, checkmate e vencendo o jogo.
Esta é uma das partidas mais belas que já vi no xadrez. A demonstração de capacidade tática do Paravian foi muito grande. Esta partida vai ser revista várias vezes, coisa que fiz, coisa que me encantou de ver e ficar feliz de encontrar muitas dessas variantes. Tentem rever a partida se possível e se vocês descobrirem outras ideias, por favor, deixem os seus comentários no nosso canal e eu irei respondê-los. Até a próxima análise.